Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para te ajudar a eliminar a etapa de raciocínio lógico aí do seu caminho, tá bom? Da busca por um novo emprego. Então, se você é novo ou nova aqui no canal, não esqueça, tá? Deixar seu like aqui no vídeo é muito importante, caso você goste. Deixar a sua inscrição, porque dessa forma você contribui com o meu trabalho bastante, tá bom? E assim eu consigo ajudar mais pessoas assim como você. Então vamos resolver essa questão aqui. O que ela diz, né? Uma certa empresa decidiu mandar exatamente 15% do seu quadro de funcionários embora no início do mês de janeiro. Passados 3 meses, a empresa decidiu fazer um outro corte, mandando agora exatamente 10% dos funcionários embora. Eu vou aqui dar uma pausa na leitura, porque essa palavra aqui exatamente, olha só, exatamente 15%, exatamente 10%, isso daqui o enunciado ele não colocou à toa, mas a gente já vai entender já o porquê disso, tá? Beleza, mandou 15%, passaram-se 3 meses, mandou mais 10% dos funcionários embora. Chegamos então no meio do ano e com mais uma queda vertiginosa nas receitas da empresa, a CEO decidiu ser mais arrojada e manda embora exatamente, decide, né, mandar embora exatamente 25% da empresa. Então, novamente aqui, ó, ela fez aqui, até onde a gente está lendo, né, 3 cortes. Considerando que durante esse período a empresa não realizou nenhuma contratação e que toda e qualquer perda de funcionário, aqui seria se deveu, né? Aqui, olha, vou até consertar depois, mas considera que aqui ao invés de um D é um S, tá, gente? Se deveu a esses cortes, tá? Então, novamente, tá? A empresa não contratou ninguém nesse período, né, que ele está tratando aqui, ou seja, desde janeiro até o meio do ano, e toda e qualquer perda de funcionário se deveu a esses cortes, ou seja, nenhum outro funcionário saiu da empresa que não fosse através dessas demissões, tá? E a partir disso ele quer saber qual o número mínimo de funcionários que a empresa poderia ter antes do início das demissões em massa. Então, gente, e aí ele dá aqui algumas opções, né? Então a gente precisa, antes de sair fazendo conta, tá? A gente precisa interpretar corretamente o problema. Então a gente não sabe, né, qual é a quantidade de funcionários que essa empresa tinha lá no início dos cortes. Inclusive é isso que mais ou menos ele quer saber, né? Então se a gente não sabe, se você já é antigo aqui no canal, você já me conhece, sabe que quando a gente não tem um certo valor, o que a gente faz? A gente tem alguns caminhos, né? Dependendo do problema, a gente pode até estipular esse valor, mas como ele quer de fato que a gente descubra o valor original, estipular não vai fazer muito sentido. Então a gente vai dar uma variável. Eu vou chamar essa quantidade inicial de Q, tá, pessoal? E você vai concordar comigo, e eu coloquei aqui até passo a passo, que é o seguinte, olha, a gente tem uma quantidade Q, tá, de funcionários inicialmente. Quando a CEO, né, decide ali em janeiro mandar 15% da galera embora, mandar 15% embora, ou seja, eu estou reduzindo o meu quadro em 15%. Como é que eu faço isso de maneira rápida? Como é que eu calculo isso na calculadora, né? Então, por exemplo, imagina que a empresa tem 1000 funcionários, não é o caso aqui. Se eu sei que ela mandou 15% embora, como é que eu faço isso? Muitos de vocês fazem essa conta em 2 passos. Ou seja, vocês primeiro calculam 15% de 1000, né? Considerando esse cenário aqui de 1000 funcionários. Vocês calculam quanto que dá 15% de 1000. Depois que vocês acham esse valor, vocês vão lá e diminuem, né, da quantidade de 1000 para achar o valor final, ou seja, o que sobrou. Eu não gosto de fazer dessa forma. Primeiro porque durante um teste de lógica você precisa ser rápido. E fazer uma conta só é mais rápido do que você fazer 2 contas. Então eu já faço, como é que eu faço essa queda, né, de 15%? Eu multiplico, gente, por 85 sobre 100. Tá? E de onde veio esse 85, Vitor? Olha, é 100 menos 15. 100 menos 15, eu estou reduzindo ali 15%, tá ok? E com isso eu multiplico aqui por 85.100.
Então, reduzir em 15% é a mesma coisa que pegar o valor e multiplicar por 85 sobre 100. De forma análoga, quando ele continua, né, dizendo que depois de 3 meses ele mandou embora 10% dos funcionários, olha, 10% dos funcionários, quanto que vai me sobrar? Vai sobrar 90 sobre 100, ou seja, eu peguei o 100 e reduzi 10, beleza? Então, primeiro eu encontraria esse valor para depois multiplicar. Então, se você somou as porcentagens, e isso é um erro que muitos de vocês cometem, ou seja, tá lá lendo o exercício e considera que, legal, a empresa mandou 15, depois mandou 10, depois mandou 25. Aí soma isso tudo. É como se ela tivesse mandado 50%, se a gente somar tudo aqui, né? 50% da empresa embora. Não é isso, tá, gente? Descontos sucessivos, multiplicação, não é soma. Tá? E por fim, lá no meio do ano, por conta, né, de uma queda vertiginosa na receita, a empresa resolveu mandar embora agora 25%. Ora, se ela mandou embora 25%, vai sobrar quem? Pra gente, né? É a mesma coisa que eu multiplicar por 75 vezes 100, tá? Quando a gente faz essa conta aqui, quando a gente faz e simplifica, eu não vou entrar aqui no mérito, tá? De simplificação de fração. Você consegue treinar isso aí você sozinho, tá ok? Vai sobrar essa fraçãozinha aqui, ó. Ou seja, ó, Q vezes 85 sobre 100, vezes 90 sobre 100, vezes 75 sobre 100, é a mesma coisa que Q vezes 459, simplificando ao máximo, tá? 459 sobre 800, beleza? E aqui que vem o pulo do gato, ou seja, chegando nisso daqui, como é que a gente consegue responder a pergunta da questão? Porque a pergunta da questão ele quer saber, né, depois de todos esses cortes, sabendo que a gente cortou exatamente lá no início 15%, depois exatamente 10%, depois exatamente 25%, qual é o número mínimo de funcionários, ou seja, qual é o número mínimo para esse valor de Q aqui fazer sentido, tá? Para que ela pudesse ter antes do início das demissões. Pode ser qualquer valor? Não pode ser qualquer valor. Vamos entender o porquê? Vamos supor que a empresa tivesse 300 funcionários. Se ela tivesse 300 funcionários lá no início, depois que eu fizesse os cortes, o número final de funcionários ficaria quanto? Ficaria 300 vezes 459 sobre 800. Isso não daria um número inteiro. E você concorda comigo que depois de realizar 3 cortes sucessivos, não dá para no final eu encontrar, por exemplo, um resultado de 57,8 funcionários? Não dá para eu cortar meio funcionário, não dá para eu cortar 20% de um funcionário e assim seja. Não precisa ser um número inteiro, tá? Então, por exemplo, tivesse lá 10 mil funcionários, depois desses cortes sobraram 1.000, tá tudo bem, sobrou um número inteiro. Então, o grande desafio aqui do problema era a gente, quando batesse o olho para isso daqui, entender o seguinte, né? Se eu sei que essa fração aqui é irredutível, ou seja, eu não consigo mais simplificar, o valor de Q, você vai concordar comigo, que ele precisa necessariamente ser múltiplo de 800. Por quê, Vitor? Porque considera Q igual a 800. Quando eu multiplico por essa fração, vai cortar o 800 de cima com o 800 de baixo e vão sobrar exatamente 459 funcionários, que é um número inteiro. Tá? Vitor, e se fosse 1.600? Também não teria problema. Se fosse 1.600 funcionários, quando eu multiplicar por essa fração, eu vou cortar o 1.600 com 800 embaixo, sobraria 2, né, no numerador, 2 vezes 459 daria a quantidade de funcionários. Só que ele quer o número mínimo. Então, o menor valor de Q, para que essa multiplicação aqui seja um número inteiro, é 800, tá, gente? Então, a resposta correta aqui do nosso problema é a letra E, tá ok? Ou seja, o mínimo de funcionários que a empresa pode ter é 800. Ela pode ter 400? Não. Porque se ela tiver 400, você pode até testar aí na sua calculadora. Tira 15%, depois tira 10%, depois tira 25%. Você não vai encontrar um número inteiro de funcionários no final. Isso vale para o 200, para o 100 e para o 10 também, tá bom? Então o menor valor, o número mínimo, é 800 funcionários. Ficou claro? Espero que você não erre mais questões desse tipo aqui no seu teste de lógica. Se você tem dificuldade com isso, não acertaria, né, de jeito nenhum, convido você a me mandar uma mensagem no link aqui da descrição ou analisar quais são os treinamentos online, né, e também descobrir, entender como é que funciona a minha mentoria particular para um teste específico.
Tá? Então, novamente, ninguém merece ser reprovado em teste de raciocínio lógico, eu tô aqui para te ajudar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa aqui seu comentário a respeito dessa questão. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.